Bem-vindos, desembargadora federal Mônica Cifuentes e professor Epaminondas Fulgêncio, ex-procurador-geral do Estado de Minas Gerais. Encontro entre monstros do Judiciário de Minas Gerais, aqui no INESP, o irradiador de ideias. Ela, presidente do Tribunal Regional Federal 6. Ele, professor e coordenador da área penal da Faculdade de Direito Milton Campos. Foi também procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais por 2 vezes. Mas o currículo dos nossos convidados vai além do que acabei de apresentar para vocês e vamos descobrindo aos poucos o que tem em comum cada um deles. Vamos desvendar agora. Olá, senhores, satisfação em recebê-los, viu? Prazer. Bem, prazer, Vanessa. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, desembargadora. Eu que agradeço. De ter arrumado um tempinho lá para vir nos visitar em Nova Lima. É uma alegria, uma honra para mim. E professor Epaminondas, nosso querido professor Epaminondas, já membro do INESP, né? Professor Epaminondas, o senhor já conhecia a desembargadora Mônica Cifuentes? Já conhecia, né? Não há quem assim ainda que milite na área do direito aqui que não conhece a desembargadora Mônica Cifuentes. Eu tive a oportunidade, inclusive, de conhecê-la, nos lembrávamos aqui, conhecê-la lá ela fazia a sua pós-graduação lá em Lisboa. Era o diretor da faculdade, salvo engano, o grande constitucionalista Jorge Miranda. Exatamente. Eu estive lá em 98. Mas aqui, entre nós em Minas Gerais, não há quem não conheça os feitos, o talento, né? Eu digo mesmo, viu, Vanessa? Nós sabemos que o mesmo é verdadeiro. Vocês viram a palavra que eu usei na abertura do programa. Quem conhece monstros, o professor Epaminondas. A palavra que eu usei foi justamente essa, monstros do direito aqui em Minas e fora de Minas, fora dos nossos muros, né? Então, professor, eu vou deixar para que a desembargadora se apresente, né? Se apresente para vocês aí de casa. Ela mesma vai se apresentar. Então, nós vamos perguntar a ela o seguinte: qual que é a sua formação, desembargadora? Bom, Vanessa, a minha formação é uma formação jurídica, né? Eu sou juíza de direito, fui juíza de direito, fui juíza federal, comecei a minha carreira aqui em Minas Gerais, na comarca de Sabará, na comarca de Contagem, como juiz substituta. Depois eu fui para Ilhéus, na Bahia, como juíza federal. Fui juíza federal em Juiz de Fora. Em Belo Horizonte, fui juíza criminal em Belo Horizonte. Depois fui para Brasília, fui juíza em Brasília e fui desembargadora em Brasília e corregedora lá. E agora voltei em agosto do ano passado para instalar o novo tribunal, né, que é o mais novo tribunal do Brasil, que é o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, sediado aqui em Minas Gerais. Para nossa alegria, depois de 20 anos de luta, nós temos o nosso Tribunal Regional Federal. Nós tínhamos o Tribunal Regional Federal 1. Qual que é a diferença entre o Tribunal Regional Federal 1, que já existia, implantado aqui em Minas, e o Tribunal Regional Federal 6, que não tem nem 1 ano de atuação, né? Tem 1 ano e pouco, né? Foi em 19 de agosto do ano passado. Sim. Nós fomos desmembrados do Tribunal de Brasília. O Tribunal de Brasília, ele era formado por 13 estados da federação, todo o norte do país, né? Mais o estado de Minas Gerais e mais o Distrito Federal, né? Quer dizer, 13 estados, contando Minas Gerais, mais o Distrito Federal. E havia uma pretensão dos mineiros antiga em desmembrar do TRF1 para criar o seu próprio tribunal. E depois de muita luta nós conseguimos isso ano passado. Professor, aí eu te pergunto, a doutora Mônica Cifuentes está à frente do Tribunal Regional Federal 6. Para o direito penal, o que isto significa? Muita coisa. Mais do que para o direito penal, eu diria, como ela já esclareceu, que isso é um ganho enorme para a sociedade ter o Tribunal Regional Federal sediado em Belo Horizonte. É um pleito enorme, não apenas da classe dos juízes, do Ministério Federal, mas de toda a sociedade, das pessoas dos jurisdicionados que ganharam em muito. A desembargadora Mônica é, como eu já disse, um talento, uma jurista nata. Então a presença dela no direito penal, para o direito penal, para nós criminalistas, nós que tivemos no Ministério Público, e hoje eu já estou aposentado, estou na advocacia, é um ganho enorme. Principalmente se nós considerarmos também, além do talento dela,
o lado feminino, o olhar feminino, muito importante. Não se trata-se de fazer uma apologia a essa coisa do feminismo, que acaba ficando assim meio maçante. Mas a verdade é que a presença dela, de uma mulher à frente do Poder Judiciário, é um ganho enorme. Vejam que essa é um lugar que não é muito ocupado pelas mulheres, né? Ao que me recorde, nós não tivemos nenhuma presidente mulher do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Não tivemos nenhuma. Né? Ainda não teve. Então a presença é significativa mesmo, um ganho enorme para as mulheres de Minas Gerais. O reflexo dessa atuação sua perante o Tribunal Regional Federal na sua vida pessoal, a senhora poderia nos falar? Bom, Vanessa, eu gostaria primeiramente de dizer para você da minha alegria de estar aqui ao lado do professor Epaminondas, né? Porque o professor Epaminondas você disse, uns monstros, né? Mas ele é realmente o ícone do direito penal aqui em Minas Gerais, professor da Faculdade de Direito Milton Campos há anos, né? Professor, 35 anos. Eu também tive aí a alegria de ser professora da Faculdade de Direito Milton Campos no início da minha carreira. Então, para mim, é uma satisfação muito grande e agradeço, doutor Epaminondas, as palavras tão lisonjeiras que o senhor disse a meu respeito e que atribuo à amizade nossa e a nossa trajetória que teve tantos pontos comuns nesses anos todos. Vanessa, de fato, o que eu acho que o TRF6 traz, e talvez a minha presença aqui seja realmente simbólica. Primeiro, eu acho que ele traz um alento para a população mineira, tanto nas causas criminais, como principalmente nas causas de direito previdenciário, que é o nosso desassistido, a pessoa que precisa do seu benefício, da sua aposentadoria, e que antes esse processo levava anos para ser julgado, porque a parte tinha de procurar o processo lá em Brasília, às vezes tinha de contratar um advogado lá em Brasília, né, doutor Epaminondas? Isso causava uma demora. Nós tivemos aqui, quando nós recebemos o acervo do TRF1, Vanessa, para você ter uma ideia, processos parados há mais de 13 anos. Processo de natureza previdenciária, uma coisa assim inadmissível. E nós temos realmente agora, com muito sacrifício dos nossos embargadores, porque cada um recebeu 12 mil processos de acervo, então eles têm tido esse cuidado de priorizar os processos previdenciários para poder dar uma resposta mais rápida para a população, sabe? Eu gostaria de fazer um recorte e perguntar à desembargadora, para nós do direito, a pergunta é: qual a competência do Tribunal Regional Federal? Para os demais, para as pessoas de casa, para vocês, nossos telespectadores, a pergunta é: quais causas são julgadas no TRF6? Quais causas que o pessoal de casa vai levar lá para o Tribunal Regional Federal? Eu acho que o que interessa mais a população, porque a Justiça Federal, ela tem uma característica diferente, né, da Justiça Estadual. A Justiça Estadual vai cuidar de casos de família, casos de crimes cometidos mais no âmbito privado. A Justiça Federal, ela tem a característica de ser uma justiça em que a União Federal faz parte. Então, são os crimes, por exemplo, cometidos contra a Caixa Econômica, contra a União Federal, sonegação de impostos, crimes de tráfico internacional. Isso é o grande, vamos dizer assim, forte da Justiça Federal na área do direito penal, são os crimes internacionais, crimes de tráfico de drogas, de pessoas, de armas, né? E esses eu julguei muito quando eu era juíza de turma criminal, desembargadora de turma criminal no TRF1. Aqui em Minas também nós temos casos de muita repercussão, mas principalmente para a população, os casos previdenciários. Esses são os que nós estamos tendo assim, o maior cuidado, inclusive criando agora, a partir de agora, com a instalação do TRF1 aqui, unidades avançadas de atendimento para que esses postos de atendimento da Justiça Federal fiquem mais próximos da população. E principalmente, o que é a marca do TRF6 aqui, é esse caso que chegou para a gente, que agora 5 de novembro já fez 8 anos, que é o caso traumático, eu falo que é uma chaga em Minas Gerais, que é o caso do rompimento da barragem do Fundão em Mariana, né, que teve
tantas pessoas prejudicadas, que afetou populações inteiras, tem os atingidos, enfim, uma gama de pessoas que até hoje está sem indenização e que nós, um dos primeiros atos que nós fizemos quando instalamos o TRF6 foi criar a mesa de repactuação, porque isso estava sendo decidido no Conselho Nacional de Justiça lá em Brasília, longe da área aqui onde ocorreu o dano, onde ocorreu, né, todo aquele drama. Então nós trouxemos isso para cá. Eu fui a Brasília pessoalmente, conversei com a ministra presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, conversei com os conselheiros, com o PGR na época, que era o Dr. Augusto Aras. Conversei e nós, então, trouxemos esse processo para cá. Hoje está sendo um sucesso. O desembargador Ricardo Machado Rabelo está conduzindo isso com muita maestria e esperamos concluir em breve esse acordo para poder beneficiar a população. Então, peço licença a vocês e aos nossos entrevistados para irmos para um breve intervalo. Voltaremos em instantes. As obras na Avenida de Contorno, extensão entre o Pontilhão até o Trevo da Máquina em Nova Lima, seguem avançando. Além de iniciar a duplicação de trechos da via, a Prefeitura de Nova Lima está fazendo a reconstrução da estrutura do pavimento, a contenção de encostas e outras intervenções. Tudo para garantir mais segurança e mobilidade na região. Acesse novalima.mg.gov.br para acompanhar a evolução das obras. A Prefeitura cuida, o trabalho avança. Prefeitura de Nova Lima, cidade para todos. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos e hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. De volta, pergunto ao Dr. Juarez. O que podemos apresentar para o nosso entrevistado e para o pessoal de casa, Dr. Juarez, pertencente ao acervo de memórias do INESP? Pois não. Doutora Vanessa, nós estamos recebendo hoje, aqui no estúdio da TV Banqueta, duas figuras fundamentais da justiça aqui em Minas Gerais. Doutora Mônica, desembargadora Mônica Cifuentes, presidente do TRF6, né? Já foi juíza nossa, é juíza federal, desembargadora e presidente desse tribunal. E também do professor Epaminondas Fulgêncio, que já foi procurador de justiça por 2 vezes no Estado e é membro do INESP. E eu quis trazer aqui uma surpresa para o professor Epaminondas. Eu trouxe essas 2 armas, essa garrucha, né? E essa arma de cano longo, e ambas fazem parte do nosso acervo aqui do INESP, e ambas nos foram presenteadas pelo pai dele, o professor Décio Fulgêncio, um dos maiores, e como disse ele hoje, não é dos maiores, o maior
advogado do Tribunal do Júri que Minas Gerais já teve. Então, são duas peças valiosíssimas, porque são peças antigas e tiveram origem com o professor Décio Fulgêncio. Essas são as duas peças que nós estamos apresentando hoje no programa em que nós recebemos essas duas pessoas fundamentais da justiça do nosso Estado. De volta aos nossos entrevistados, eu pergunto à doutora Mônica Cifuentes qual que é a prioridade, então, do TRF6 aqui em Minas. A nossa prioridade é resgatar o tempo do processo, resgatar aqueles processos que estavam paralisados há muitos anos lá no TRF1 e que agora vieram para cá. Veio um acervo bastante numeroso para nós e nós estamos aí tomando todas as providências para que esses processos andem rápido. A primeira delas, que nos causou inclusive muita luta, mas que felizmente nós hoje já estamos em franca fase de implantação, que é do novo sistema processual nosso, do EPROC, que nós copiamos, né? Nós adquirimos do Tribunal da 4ª Região, que é lá no sul do país, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, que é uma forma muito rápida e que vai trazer muitos benefícios, principalmente para os processos previdenciários. O EPROC, para o pessoal de casa entender, é o seguinte: quando a gente distribui uma ação em face do INSS para poder pedir uma aposentadoria especial, por exemplo, no sistema processual de hoje, o juiz precisa dar vista para o INSS juntar as informações daquela pessoa no nosso processo. O EPROC que ela está dizendo, ela me explicou, vou pedir para que ela explique melhor ainda, mas pelo que eu pude entender, se eu estiver errada, a senhora me corrija. Quando distribuirmos uma ação em face do INSS, o EPROC vai buscar essa informação sua, parece que em quantos segundos, doutora, essa informação estará no processo? 20 segundos, em 20 segundos. Em 20 segundos a informação estará no processo. Isso me fez lembrar esse Gov, né, esse portal Gov que a gente tem hoje em dia. Eu fui entrar no portal Gov, eu vi coisas que nem eu sabia de mim mesma lá dentro do portal Gov. Eu sabia, os carros, tem tudo lá, os seus patrimônios, tudo. Será que é mais ou menos, não é processual, mas será que é mais ou menos, do ponto de vista de resposta, igual a resposta? É sim, Vanessa, a resposta é muito rápida. O EPROC é um sistema processual, porque hoje em dia, principalmente aqui no TRF6, nós instalamos o tribunal 100% virtual. Nós não temos processos físicos, né? Os nossos processos são todos eletrônicos. Então, pelo processo eletrônico, o sistema que nós utilizávamos anteriormente, eu falo anteriormente, era um sistema chamava-se PJE, um sistema que toda hora dava problema, toda hora travava, e aquela confusão, parte advogado reclamando, etc. E aí nós então resolvemos instalar esse novo sistema processual, que ele já vai dar respostas mais rápidas, já vai assim fornecer para o juiz e para o advogado uma ferramenta em que o processo é conduzido quase todo dentro do sistema processual e inclusive com utilização de mecanismos de inteligência artificial. Então vai ser uma revolução aqui em Minas a implantação desse projeto. Mas que bom, né? Porque o TRF, infelizmente, o TRF1, os processos demoravam mais de 10 anos dentro do tribunal, né? É um tribunal muito grande, do qual eu participei, e eu posso dizer que os desembargadores, lá os juízes trabalham muito, os servidores, mas não dão conta, porque a carga processual é muito grande. E Minas Gerais era apenas um dos 13, 14 estados que compunham aquele tribunal. Então a gente não tinha prioridade nenhuma nos nossos processos. Agora não, agora como nós temos aqui o TRF6, então nós vamos ter um olhar diferenciado, porque nós só vamos julgar processos de Minas Gerais. São quantos desembargadores? São quantas? Nós temos 18 desembargadores aqui, é um número pequeno, né? Mas eu acredito que com a informatização e com o aceleramento desses processos nós vamos dar conta, sendo que 16 estão julgando e 2, eu e o meu colega que é o vice-presidente e corregedor, estamos na administração do tribunal, então nós temos 16 desembargadores julgando, nós temos 2
2 grupos, né, 2 sessões, uma sessão que é dedicada à área previdenciária e penal e a outra sessão que é dedicada aos outros assuntos, especialmente tributário e administrativo. Professor, essa faceta da sessão que vai julgar o direito penal, o que esperar do Tribunal Regional Federal 6? Primeiro, Vanessa, dizer a você que como era mesmo indispensável que tivesse uma sede do TRF aqui, né? Apesar do volume noticiado pela desembargadora Mônica aqui, desumano, de 12 mil processos, é um volume, assim, quem atua nisso sabe que é uma coisa monstruosa até, né? Mas ainda assim já se sente hoje, um ano depois, muito mais celeridade do que tínhamos antes. Tem muitas respostas prontas. Eu mesmo tive a oportunidade de me socorrer do Tribunal Federal aqui, dessa região, até para me acudir mesmo na questão da aposentadoria do INSS, mas fui prontamente, no mandado de segurança, rapidamente foi julgado. Acho que a presença do TR, do Tribunal Federal aqui é muito importante, inclusive na área penal, pelas coisas, as competências todas aqui colocadas, pelo tráfico internacional, por questões nós dizíamos aqui no momento que Minas Gerais teve a primeira hipótese de um júri federal, né? Porque sempre se pensou o júri estadual, sim, homicídio, matando pessoas. Tanto que naquela época, era o caso do Chacriabás, na década de 1980. A Justiça Federal sequer tinha uma urna de jurado. E teve que construir um entendimento para se socorrer da urna do jurado que existia na Justiça Estadual. Esse júri foi um júri famoso, no hipótese de genocídio, a acusação era de genocídio de uma tribo indígena de Chacriabás. Né? Então, e de lá para cá, o júri, a Justiça Federal já julgou, a hipótese era do noroeste de Minas, lá de Unai também. Então, acho que sobre todos os aspectos, é muito bem-vindo ao Tribunal Federal. Então temos um tribunal para chamar de nosso. Nosso, claro. Ótimo, claro. Isso é muito bom, e né? nós de Minas Gerais gostamos muito disso, né? Sim, nós gostamos dessa proximidade, né? Disso, Receber a presidente do Tribunal Regional Federal 6, com a presença do professor Epaminondas, gente, aqui em Nova Lima, um local onde a gente, de fato, efervesce, eu gosto muito de usar essa palavra aqui no INESP, o irradiador de ideias. A gente traz ideias mesmo, a gente quer discutir, a gente quer mostrar para as pessoas o quão próximo é a tutela jurisdicional deles. Eles podem buscar esse remédio, buscar a justiça. O senhor precisou agora, como todo ser humano, ele teve um problema e precisou impetrar um mandado de segurança junto ao tribunal para resolver um problema pessoal, né, professor? Isso. Então, todos nós estamos usando com muito orgulho e carinho, muito orgulho. viu? Obrigada. E seja muito bem-vinda, é muito prazer recebê-la aqui. Muito obrigada. Sabe? E aí eu pergunto à senhora o seguinte, eu queria saber a respeito nós vamos mudar um pouquinho de assunto, mas não saindo do direito, que é a questão da superpopulação carcerária, né? Como que a senhora vê essa questão da superpopulação carcerária no nosso país, mas de preferência aqui em Minas, dando sempre um olhar para nós mineiros? Isso é uma patologia social, né, Vanessa? Nós, na Justiça Federal, nós nos utilizamos dos presídios estaduais, porque especialmente em Minas nós não temos presídios federais. Então os nossos condenados cumprem pena nos presídios aqui do estado. E é realmente triste ver a situação. Eu até outro dia estava conversando sobre isso com o ministro do STJ, dizendo que enquanto nós não tivermos uma nova forma de punir o cidadão, em que a punição não seja tão como na Idade Média, caindo sobre o corpo, né? Mas sejam outras formas punitivas que hoje em dia, com a evolução tecnológica, nós temos condição de ter outras formas de fazer com que o cidadão realmente pague por aquilo que ele cometeu à sociedade, vai ser um grande ganho. Mas eu gostaria de ressaltar o grande exemplo que vejo aqui em Nova Lima, que eu tive a oportunidade de conhecer, que é o sistema APAC, aqui, que é uma experiência que deve ser exportada para o mundo, porque é realmente gratificante a gente ver como que a APAC é conduzida aqui, como que os presos vivem lá dentro daquele sistema, que na verdade pode-se dizer que é realmente reeducativo. E na Justiça Federal nós estamos iniciando um projeto
iniciamos já em Uberaba, Uberlândia, e agora vamos trazer para as outras unidades nossas, aqui as outras subseções, que é o processo, professor Epaminondas, da justiça restaurativa, sabe? A justiça restaurativa, especialmente nos delitos assim de pequena monta, ela tem tido um papel social muito grande, muito significativo quando ela é bem aplicada. Porque a justiça restaurativa, Vanessa, ela baseia-se na vítima, no ponto de vista da vítima e do perdão. Então, ela, na verdade, ela realmente reconstrói e cura. Porque o crime ele é uma ferida social, né? Ele é uma ferida, ele é uma patologia e precisa, todos os dois lados precisam ter o olhar da atenção. Nós tivemos casos, por exemplo, lá em Uberlândia, de uma senhora que era conhecida por aplicar golpes do INSS, de pegar a aposentadoria de outras pessoas idosas como ela, e na verdade ela ficava com a aposentadoria e não repassava para os seus clientes. E ela, com isso, ela era condenada, voltava de novo, cometia novos crimes. Isso aconteceu inúmeras vezes, até que um dia o juiz a levou para a justiça restaurativa e fez com que ela visse o mal que ela estava causando para aqueles a quem ela estava retirando a aposentadoria. Mas os depoimentos que a gente tem, assim, são de chorar. Você vê da pessoa se conscientizar daquilo que ela estava fazendo. Isso é melhor do que qualquer pena, não é? Isso me parece uma ressocialização mais eficaz. Porque você conscientiza daquilo que a pessoa está fazendo e ela se ressocializa por si só. Exatamente. Parece que é mais ou menos um avanço na ressocialização que, de certa forma, quase não acontece, né? Eu diria até que é mais que um avanço, São Vanessa, porque, na verdade, historicamente, a pena não ressocializa. É em hipótese nenhuma. Nós estamos dando um primeiro passo. O que a desembargadora traz aqui com a justiça restaurativa é um alento de esperança, sabe? Porque ela bem sabe disso. Todos nós temos um problema. Primeiro que essa pena corporal mesmo é algo assim da pré-história mesmo, né? Você enjaular as pessoas. Às vezes, na hipótese que não tem necessidade nem produtividade, nem eficiência nesse tipo de coisa. Segundo, a preocupação com a vítima. A história da justiça brasileira, do processo brasileiro, não se preocupa com a vítima. Sabe? O Poder Judiciário, ao longo de tantos anos, não é de crítica de um ou outro, não. Há tantos anos não se preocupa com a vítima. Você pega o processo e vai cuidar do acusado, e vai tentar punir o acusado, etc. E ninguém se preocupa com a vítima. De certa feita, Vanessa, eu estive nos Estados Unidos, na Universidade Estadual de Nova York, e vi lá que eles têm na combate à violência familiar e doméstica contra a mulher, eles têm o chamado Projeto Clínica. Porque aqui entre nós, a vítima vai e bate às portas do poder público, e vai na defensoria, e vai na delegacia, e vai daqui. E nem sempre estão bem atendidos, na verdade. Quando isso, na verdade, é função do Estado. E nesse projeto Clínica, então, as pessoas, a vítima está ali e o Estado gira em torno dela, coloca o defensor, com o trabalho psicológico que muitas vezes é importante. Então, esse tipo de coisa, a justiça restaurativa serve mesmo como uma esperança de alguma coisa que possa mudar no futuro. E foi o que a doutora Mônica Cifuentes falou. É um processo de cura, não é um processo de superexposição como acontece hoje. Você está exposto, você tem que ir, bater as portas, ser atendido, ser ouvido, ser levado a sério, muitas vezes pode acontecer de não ser levado, né? Então você está ali no processo de cura que o Estado está gravitando em volta de você. Então seria assim, o direito penal posterior ao direito penal. Então, assim, são nova era. Exatamente, um novo olhar sobre o direito penal, sob o ponto de vista da vítima. Isso, nos crimes internacionais, inclusive no Estatuto de Roma, já prevê a vítima como participante do processo. Demorou, né, gente? Assim, demorou a acontecer essa coisa da vítima ser também objeto de acolhimento. Não, e a vítima é fundamental, porque para ela interessa se o indivíduo se o Estado vai aplicar 5, 10 anos ou não. Ela quer ver reparado o seu dano, né? O seu dano pessoal, aquilo que ela sofreu e que ninguém ouve. Eu já tive caso, eu fui juíza criminal há muito tempo, em que era incrível isso. Mas às vezes a gente chama, né, doutora Epaminondas, a vítima, ela vai prestar o depoimento não como testemunha, mas como informante, né? E poucos juízes às vezes ouvem
ouvem a vítima. E quando nós a ouvimos, olha, eu queria pelo menos que alguém ouvisse a minha história, sabe? Então, isso o direito é para isso. Eu falo que nós, os profissionais do direito, nós somos, antes de tudo, nós somos psicólogos sociais, porque nós lidamos com a patologia, nós lidamos com o drama. O advogado, ele não lida com coisa certinha, a não ser nem advogado de empresa, né? Ele só lida com caos, só lida com conflito, só lida com drama familiar. Você veja, por exemplo, a questão da justiça restaurativa no restabelecimento das questões de violência doméstica. É importantíssimo, porque às vezes o acusado, a pessoa que é causador do dano, o agressor, ele faz aquilo e faz repetidas vezes aquele ato, claro, casos e casos, né? Mas em que ele, se ele tivesse, às vezes, uma ação da justiça restaurativa, ele poderia ter uma consciência melhor dos atos dele. A justiça restaurativa já está funcionando no Tribunal Regional Federal 6? Nós estamos já nas subseções de Uberaba e Uberlândia. Como funciona? Nós temos lá, dentro da Justiça Federal em Uberaba e Uberlândia, núcleos de prática de justiça restaurativa, em que os juízes lá já atuam, inclusive, junto com a Universidade de Uberlândia, fizeram um convênio e formamos formadores, formamos conciliadores já com essa, vamos dizer, com essa formação ou com esse entendimento das ferramentas da justiça restaurativa, porque também não pode ser assim, sem nenhum treinamento, não. Sim. A pessoa tem que treinar para isso, porque senão pode até complicar a situação, né? Pode piorar. Pode piorar. Mas nós vamos para mais um intervalo. Eu peço a vocês de casa que permaneçam conosco. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. As obras na Avenida de Contorno, extensão entre o Pontilhão até o Trevo da Máquina em Nova Lima, seguem avançando. Além de iniciar a duplicação de trechos da via, a Prefeitura de Nova Lima está fazendo a reconstrução da estrutura do pavimento, a contenção de encostas e outras intervenções. Tudo para garantir mais segurança e mobilidade na região. Acesse novalima.mg.gov.br para acompanhar a evolução das obras. A Prefeitura cuida, o trabalho avança. Prefeitura de Nova Lima, cidade para todos. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Terceiro e último bloco. Pergunta ao professor Epaminondas. Professor, como ressocializar com o sistema penitenciário que temos hoje? Como tem hoje, eu acho muito pouco provável que a gente consiga, ou que tenha um mínimo de esperança, né? Nós temos, como destacado pela desembargadora Mônica, nós temos aqui a esperança no sistema APAC, que tem em Nova Lima um grande exemplo.
E você sabe muito bem disso, que sistematicamente nós trazemos os estudantes da Milton Campos para que eles tenham esperança e possam compreender que a justiça tem beleza e tem poesia mesmo, né? Acho que nós vivemos problemas seríssimos, porque os menores não têm idade de responsabilidade penal, né? Os menores de 18 anos. Mas quando são submetidos a uma pena, uma medida protetiva, uma medida de ressocialização, eles são tratados pelo mesmo pessoal do sistema penitenciário que trata dos criminosos. Então, evidentemente, não é porque são mal intencionados, não, eles são preparados para um outro tipo de coisa. O olhar para a criança, olhar para o jovem infrator é um outro tipo de olhar de recuperação efetivamente, muito mais do que o adulto. O que a senhora me fala sobre isso, desembargadora? Eu concordo totalmente, né, com o professor Epaminondas, porque eu até estava contando para ele que eu tive a oportunidade de presenciar um sistema muito interessante de justiça restaurativa utilizada nos campos das universidades lá nos Estados Unidos, especialmente na Califórnia, em que esses pequenos delitos, eles são cuidados pela justiça restaurativa e às vezes por comitês dentro dos campos das universidades em que chamam o infrator e, por exemplo, uso de droga, danos, brigas entre alunos e tudo, não é levado para a polícia. Aqui hoje em dia qualquer coisa você vai lavrar um BO, né? E se a gente está vendo casos horríveis aí, eu vi hoje o caso de um menino de 15 anos que estava utilizando inteligência artificial para poder modificar o rosto das colegas, né, utilizar aquilo em crime. Eu não sei bem onde foi que aconteceu não, mas vi essa notícia hoje de manhã. Então isso vai se tornando cada vez mais comum, ainda mais agora com essa ampla gama de tecnologia à nossa disposição. Nós temos de tomar cuidado para isso. Nós vamos levar esses meninos de 15, 16 anos para o sistema penitenciário atual para não dar resultado nenhum, porque está comprovado que não está dando resultado. Esse sistema que nós estamos aí atualmente é um sistema que precisa seriamente ser repensado. Ao passo que se passa para essas oportunidades de envolver a comunidade nesse processo de ressocialização, eu acho que o resultado é melhor, sabe, Vanessa? Aliás, eu sou uma pessoa que confia muito no terceiro setor. Confio muito na atuação das ONGs, das associações civis, das comunidades, para poder resolver um problema que o Estado hoje, francamente, não tem condição de resolver. Já se foi o tempo em que o Estado resolvia tudo. Nós agora temos de ter o apoio do Estado para que a sociedade se fortaleça e passe a resolver as suas questões. Porque ao mesmo tempo que somos Estado, a senhora está aqui como Estado, né? Ao mesmo tempo que somos Estado, somos a sociedade. Então a sociedade tem que estar inserida mesmo. E eu conto para vocês o seguinte, teve um tempo que eu trabalhei bem próximo da doutora Elva Canteiro, que era uma promotora de justiça aqui em Nova Lima. E eu me lembro muito bem que ela, quando uma criança cometia uma pequena infração, ela chamava os pais daquela criança na sala dela e conversava com aqueles pais e com aquela criança. E falava, não quero te ver mais na rua, como se fosse uma mãe mesmo falando. Era uma coisa muito até interessante de assistir. Eu assisti várias vezes isso. Então, aquela mãe voltava, a criança ia para casa, muitas vezes voltava a cometer pequenos delitos, mas outros não, porque ela falava, vai estudar. Aqui em Nova Lima, pelo menos eu estou falando de Nova Lima, aqui nós já tivemos até um programa Guimarães Rosa, porque a gente gosta muito de falar do nosso aqui também, como exemplo para fora. Então, as escolas municipais e as estaduais que estão aqui são muito atuantes. Aqui tem muito curso a se fazer, curso de dança, sabe? Os jovens conseguem ficar, se quiserem, eles conseguem fazer aulas gratuitas de música, então eles se ocupam. Então a doutora Elva chamava essas crianças e mostrava para elas os caminhos, e eu vi muita criança saindo daquele mundo do crime que ele poderia estar entrando, ela conseguia tirar com um simples ato da utilização do dom profissional dela para ajudar aquele cidadão que estava do lado dela ali. É lindo e é maravilhoso, e a gente faz isso, sabe? Aqui outras pessoas fazem também, acredito que fora daqui, estou vendo a senhora. Para eu poder entrevistá-la, eu fiz uma pesquisa, e nessa pesquisa eu me senti um pouco, eu fiquei muito feliz de ver esse olhar que ela traz para a justiça aqui em Minas, que a senhora traz. Parabéns, e eu estou muito satisfeita. A professora Epaminondas está aqui para poder
me avalizar nessa, né, professora? Com Acredito certeza. que sim. A desembargadora Mônica é um orgulho de todos É nós, um orgulho mineiros. mesmo. Obrigada, E muito olha, obrigada. se nós trabalharmos assim nos nossos dia a dia, aplicando o nosso melhor, podemos errar, né? Porque o ser humano erra. Mas a gente vai, pelo menos, dormir em paz, sabendo que a gente está fazendo o melhor pela sociedade. Né? Exatamente. Esse programa aqui é para isso, viu, doutora? Por isso que eu sou sempre muito emotiva nele, porque eu fico muito feliz de poder estar aqui mostrando que na nossa casa a gente tem o melhor do mundo. Vocês foram lá fora várias vezes e trouxeram o melhor do mundo. A PAC é o melhor do mundo. Aqui, pelo menos na nossa visão, né? Exata, nossa, é um Outros podem exemplo. não acreditar, mas é um exemplo, sim. Pessoas que podem ter a possibilidade de refazer a vida delas, de ter uma consciência melhor. E nós, sociedade, podemos ir lá visitar, ensinar de novo, colher novamente, né? Mas olha, eu gostaria de perguntar ao professor Epaminondas qual a mensagem, professor? Nós já estamos chegando no final do nosso programa. Nós temos muitos assuntos a serem abordados. Eu gostaria de perguntar ao professor Epaminondas primeiro, pedir a ele uma mensagem para ele deixar para o pessoal de casa e para o pessoal do direito com relação a Minas Gerais, a atuação do direito e ao direito penal. O que o senhor gostaria de deixar para a gente aqui hoje? Eu gostaria de deixar uma mensagem final, exatamente essa, voltada um pouquinho para o menor, para a criança, sabe? Essa é a nossa esperança, esse é o nosso futuro, né? Então é preciso que nós todos possamos reconhecer os nossos próprios defeitos, assim, enquanto Poder Judiciário, enquanto Ministério Público que eu representei há tantos anos, enquanto magistério que eu tenho lá, que o olhar das infrações tem que se deslocar um pouquinho fora da infração e voltar para o jovem, porque esse é o grande objetivo de todos nós. Fazer da justiça assim, uma grande, digamos, delegacia de polícia contra o menor é um olhar equivocado, né? Nós precisamos da recuperação desses menores. E hoje, eu quero dizer, esses dias, será realizada aqui em Minas Gerais uma conferência da Associação Nacional de Advogados Criminalistas, sabe? Será feita agora no Minas Centro. E essa mensagem que eu trago aqui, eu levarei lá também, sabe? A gente ter um olhar um pouco mais humano, como a desembargadora trouxe aqui, a reflexão à pena corporal, apenas para aqueles casos de absoluta necessidade, outras formas de punir, um punitivismo um pouco mais assim humanizado, civilizado, essa coisa violenta, né? E eu acho que é isso. Mas ainda assim, sabe, apesar dos meus cabelos brancos, do meu longo tempo assim, eu ainda carrego muita esperança numa sociedade melhor e assim consertada pelo direito, sabe? Levada pelo direito, pela justiça e para a presença de juízes como a doutora Mônica. O senhor me fez lembrar o livro do Beccaria, que ao final, um livro desse tamanhozinho, dessa finurinha, poucas páginas, que ao final fala da questão da educação e do menor, né? A gente criar uma sociedade com princípios, né? De forma que a gente possa viver melhor mesmo, mas a educação é o caminho. Como a gente está falando de menor, nós estamos falando de condutas pedagógicas ligadas à educação. E aí eu pergunto à senhora, doutora desembargadora Mônica Cifuentes, qual a sua mensagem para o pessoal de casa hoje aqui no nosso programa? Olha, eu vou na linha do professor Epaminondas. Quando eu fiz meu mestrado, eu defendi a tese do direito à educação como direito ao desenvolvimento, sabe, professor? E é o desenvolvimento não só pessoal, é o desenvolvimento do país. É um direito subjetivo constitucional que todos tenham direito à educação. Mas não é uma educação de proforme, não, só assim como diria aqui em Nova Lima, né, para inglês ver, né? Aqui em Nova Lima tem isso só para inglês ver, não. É uma educação mesmo que ensine as pessoas principalmente a refletir e a raciocinar. Porque hoje, com o avanço das redes sociais e da inteligência artificial, nós temos tido vários pensadores, filósofos que estão alertando sobre o perigo dessas novas tecnologias. Como que a rede social, ela insere em nós um anestesiante, que é a dopamina, né? Que nos faz completamente alheios àquilo que nós temos de melhor no ser humano, que é a capacidade de pensar. Nós estamos deixando isso de lado porque nós estamos aqui
calmos e plácidos nos nossos lugares, esperando as respostas prontas, esperando as notícias prontas. A gente não lê mais uma notícia de jornal. A gente pega uma manchete que a gente vê no WhatsApp, que a gente vê, antes era no Twitter, agora é no X, né? Então, eu acho que esse mundo que a gente está vivendo é um mundo que nos torna, assim, menos humanos, cada vez menos humanos. E isso é um passo perigoso e que vai se refletir na nossa geração futura. Um estudo atualmente, professora Epaminondas, que eu vi outro dia, assim, preocupante, que dizem que hoje, pela primeira vez na história da humanidade, as crianças estão nascendo com um QI inferior ao dos seus pais. Porque antes a tendência era aumentar, né? Então nós estamos evoluindo. Nós estamos evoluindo como raça humana. E eu acho que isso é a nossa maior preocupação. Se nós pudermos, cada um aí de vocês, nos seus lares, na sua... dá mais tempo para leitura, para conversa, gente. Vamos conversar com os nossos filhos, vamos conversar com os nossos parentes, com os nossos amigos, vamos criar laços afetivos, porque são os laços afetivos que vão nos salvar dessa barbárie que a gente tá vendo por aí. Isso que ela falou é tão importante, e pela primeira vez eu termino o programa preocupada pelo seguinte, olha a minha preocupação. O direito é uma evolução nossa. Se nós estamos evoluindo, podem esperar leis piores do que as que a gente já tem hoje. Nós vamos evoluir também. É o que favorece a tirania, exatamente, é o que favorece a barbárie. A não democracia, né? A não continuidade do alcance da democracia, se ela for subjetiva, então que seja, nós não vamos seguir em frente, nós vamos voltar para trás. Então é muito preocupante mesmo, mas resta a esperança, né, professor? Muita. Resta a esperança, apesar da preocupação. Eu acho que a esperança somos nós, sabe, Vanessa? Somos nós todos aqui, a gente ir aos pouquinhos criando essa consciência para que, enfim, haja um remédio contra isso. Que bom. Então há esperança. Agradeço ao professor Epaminondas mais uma vez. E eu que agradeço, foi uma gentileza, viu? Uma honra muito grande. Espero encontrá-lo muitas vezes ano que vem aqui nesse programa, viu, professor? É um prazer. Eu sou aluna dele até hoje, não tem jeito. E muito prazer, satisfação em conhecê-la, viu? Muita bênção à frente do tribunal para que tudo que chegue lá seja sempre, na medida do maior possível, seja solucionado para o bem do cidadão, para o bem de todos nós, né? Muito obrigada, Vanessa. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. É sempre muito bom conversar sobre direito, ainda mais com, né, uma advogada, jornalista, com você conduzindo tão brilhantemente esse jornal aqui, ao lado do professor Epaminondas, como disse, é essa figura representativa do bom direito penal, isso, né, do bom direito penal aplicado aqui em Minas Gerais, e a gente sempre tem a lucrar com essas conversas. Conte sempre comigo, se quiser. Muito obrigada. Eu vou chamar esse bom direito penal de direito penal de raiz, posso chamar? Então vai ser o direito penal de raiz. Pessoal, muito obrigada mais uma vez pela companhia de vocês, e eu aguardo vocês no próximo programa. Até lá!